Bom dia, meninos do terceiro ano, como estão? Tudo em paz? A gente vai gravar aqui uma aulinha falando sobre a instituição da República, que é o nosso novo conteúdo, tá bom? Eu sempre preparei um slide para vocês, só que hoje eu resolvi mudar, tá bom? Eu resolvi mudar e colocar um slide com áudio para vocês compreenderem melhor na hora de estudar, tá ok? Aqui é o professor Neto, professor de História de vocês, e vamos para a nossa aula dessa semana. Eu quero que vocês assistam essa aula todinha. No meio dela eu vou lançar algumas perguntas que eu quero que vocês me respondam, para saber se vocês escutaram o áudio todo, como é que tá, se estão me enrolando. Tá bom? Vamos começar a nossa aula, capítulo 5, página 75, tá bom? A instituição da República, pessoal. Na página 75 começa falando justamente sobre a queda do regime monárquico, porque até então o regime de governo que a gente tinha no nosso Brasil era o regime monárquico, tá certo? Então a partir daí houve essa queda do regime monárquico e a proclamação da República. Essa proclamação da República, pessoal, ela aconteceu em um clima de ordem e concordância entre as elites. Então foi uma união entre as elites que decidiu que implantar esse novo sistema de governo, essa república. Então não houve uma participação popular nesse processo de proclamação republicana, ok? A população ela assistia esse processo de proclamação republicana, pessoal, de forma abestalizada, como já dizia o jornalista Aristides Lobo em uma de suas matérias. Ele destacou e usou esse termo, abestalizado, dizendo que a população apenas assistia, não interferia, não participava, ok? Eles apenas assistiam achando que era o quê? Achando que estavam assistindo uma parada militar. Então não teve essa participação das classes mais inferiores, foi apenas uma união da elite que proclamou essa república, tá bom? A partir daí, pessoal, houve o quê? A formação de um novo governo. Em 15 de novembro de 89, foi formado um governo provisório. Esse governo tinha o intuito de o quê? De governar o país, tá certo? O governo era constituído por alguns grupos de militares, cafeicultores e alguns profissionais liberais. E eles tinham um líder. Quem era esse líder? Era Marechal Deodoro da Fonseca, tá certo? Marechal Deodoro da Fonseca, pessoal, como não era besta nem nada, ele era o quê? Ele era um monárquico. Ele fazia parte do antigo regime. Ele deixou de ser monarquista nas vésperas do golpe republicano, justamente com interesse em quê? Em pegar a liderança da República, tá certo? Então foi só esse interesse que Marechal Deodoro da Fonseca teve. Foi elaborado um documento, pessoal, que esse documento proclamava o quê? As decisões que iam ser tomadas por esse governo provisório, tá certo? O documento ele deixava claro que não haveria o quê? Nenhuma transformação radical da sociedade. E que a principal preocupação do governo ia ser só em manter, em defender a ordem pública que já era existente. Então eles criaram esse documento para o quê? Para oficializar as decisões que iam ser tomadas por esse novo governo provisório. Só que eles deixaram bem claro que não haveria muita alteração e nem haveria transformação radical da sociedade. Eles queriam apenas manter o quê? A ordem pública que já existia no país, tá certo? O governo provisório trouxe algumas medidas. Dentre as principais, a gente vai ver algumas aqui. Primeiro foi a instituição do federalismo. As províncias imperiais elas foram transformadas em estados membros da federação. Com isso, dava o quê? Gerava uma autonomia maior das províncias com o governo federal, tá bom? Então foi instituído o federalismo. Houve também a separação entre a igreja e o estado, que foi muito importante. Eles encerraram o regime de padroado que era existente, tá certo? O que era esse regime de padroado? O Estado controlava a Igreja Católica dentro do país. Então, acabou-se isso. E o catolicismo, que até então era a religião oficial do Brasil, deixou de ser a religião oficial do Estado, tá certo? Como houve essa quebra do regime de padroado, pessoal, tiveram algumas consequências. Dentre elas, surgiram o quê? O registro civil e o casamento civil, porque até então, como era Estado e Igreja, apenas existiu o que? A certidão de batismo e o casamento religioso. Com essa quebra do regime de padroado e essa separação da Igreja e do Estado, surgiu o registro civil e o casamento civil, tá bom?
Também houve a criação de novos símbolos nacionais, dentre eles a bandeira nacional, que a gente vai ver melhor mais à frente, tá bom? E houve também a promulgação da Lei da Grande Naturalização. O que era essa Lei da Grande Naturalização? Todas as pessoas que eram de outros países, que estavam residindo no Brasil, pessoal, eles iam ser naturalizados a partir de 1889 como brasileiros. Agora, não era uma coisa obrigatória. Nem todos os estrangeiros que estavam no Brasil que não queriam ser naturalizados não precisavam ser. Eles procuravam um órgão competente que era responsável por fazer essa naturalização e diziam que não queriam ser naturalizados. Mas todas aquelas pessoas, por exemplo, que moravam que eram dos Estados Unidos, estavam residindo no Brasil. Se eles quisessem ser naturalizados brasileiros, que quisessem se tornar um brasileiro no documento, eles tinham esse direito. A partir dessa lei da grande naturalização, tá certo? Que não era totalmente obrigatória para todo mundo, era só para quem quisesse, tá ok? Então essas foram as principais medidas adotadas. A instituição do federalismo, que dava mais autonomia às províncias perante ao Estado, a separação entre igreja e Estado, que foi muito importante, a criação dos novos símbolos nacionais e a promulgação da lei da grande naturalização, tá bom? E falando na criação de novos símbolos nacionais, nós tivemos o que? A bandeira nacional, a criação da nova bandeira. Com a proclamação da República, houve grandes brigas entre grupos políticos que queriam decidir qual seria a nova bandeira do Brasil. Tá certo? Na bandeira imperial, pessoal, havia um retângulo também verde, preenchido por um losango amarelo ou ouro. Dentro tinha o quê? Tinha um brasão imperial. Esse brasão tinha vários elementos, que vocês estão vendo bem aí na imagem. Que elementos eram esses? A cruz, uma esfera armilar, a coroa e um ramo, pessoal. Um ramo de café e um ramo de tabaco. Os ramos, eles se referiam aos produtos agrícolas que eram produzidos e exportados pelo país na época, tá certo? Que era justamente o tabaco e o café. Com a nova bandeira, pessoal, a bandeira republicana, ela substituiu o brasão imperial por um círculo azul, como a gente sabe, com estrelas, cortado por uma faixa que tem uma frase. Qual é a frase, pessoal? Quero que vocês me digam qual é a frase. A frase ordem e progresso, tá bom? E dentro dessa nova bandeira havia o quê? 21 estrelas, que era equivalente às 21 unidades de federação na época, que eram os 20 estados. Nossa bandeira ela não sofreu muita alteração durante o tempo. Uma das alterações foi justamente nessas estrelas, que passou o quê? De 21 estrelas para 27, que são os 26 estados e o Distrito Federal. Tá certo? Então nós tínhamos essa bandeira imperial e tivemos essa modificação para a bandeira republicana, tá ok? Na página 77, pessoal, a gente fala sobre o encilhamento, que foi uma reforma financeira feita no governo provisório e executada por quem? Pelo ministro Rui Barbosa. Essa reforma ela tinha o objetivo de quê? Ele tinha o objetivo de estimular o crescimento econômico, também enfatizando com muito foco no setor industrial, tá certo? Então, esse encilhamento, essa reforma financeira tinha um foco muito grande em desenvolver o setor industrial. Para isso, o governo fez o quê? Ele permitiu que os bancos que eram instalados na Bahia, no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, eles emitissem grande quantidade de moeda. E essas moedas iam servir para quê? Para criar novas indústrias e pagar os salários dos operários que trabalhassem nelas, tá bom? Só que esse encilhamento, pessoal, essa reforma financeira não deu nada certo. Por quê? Porque essa reforma ela gerou uma grande crise econômica que foi ligada a 3 elementos. Que elementos são esses? O primeiro foi a inflação. Por que essa inflação surgiu? Os bancos eles começaram a emitir muito mais dinheiro do que o necessário. E essa circulação dessa grande quantidade de dinheiro, pessoal, que era superior à produção real, fez o quê? Gerou essa inflação. Então, o que ocasionou no surgimento dessa inflação foi justamente essa emissão exorbitante, enorme de dinheiro sem necessidade. Então, o dinheiro estava circulando e essa circulação era superior à produção real daquela época, tá certo? Que ocasionou essa inflação. A outra foi justamente as empresas fantasmas. Essas empresas fantasmas elas surgiam justamente para quê? Para obter o crédito facilitado dos bancos.
E por último foi uma especulação financeira. O que era isso? Muita gente, em busca do lucro fácil, comprava as ações para esperar a sua rápida valorização na bolsa de valores e depois vender por um preço bem maior. E não se preocupavam com o que iam produzir, certo? Não era para produção, era só mais para o consumo pessoal, para a obtenção de lucro, tá certo? Então esses foram os 3 elementos que foram relacionados a essa grande crise econômica que essa reforma financeira trouxe, que foi a inflação, essas empresas fantasmas e a especulação financeira, tá certo? Outra coisa importante, pessoal, interessante para vocês entenderem, é esse nome encilhamento. O termo encilhar, pessoal, para os meninos bem aí que entendem de vaquejada, que eu sei que tem uns 2 bem aí, o termo encilhar ele significa o quê? Arriar o cavalo, preparar o cavalo para uma corrida, tá certo? Por que botaram esse nome? Porque essa reforma financeira ela produziu um movimento muito grande na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que era semelhante a um hipódromo. O que é um hipódromo? É o local onde há corrida de cavalo. Então, pessoal, os investidores dentro dessa bolsa, eles eram comparados a apostadores dos hipódromos. Por quê? Porque eles tentavam a sorte no jogo a todo tempo. E era uma loucura muito grande dentro dessa bolsa de valores. Por isso que essa reforma financeira recebeu esse nome de encilhamento, tá certo? Nós tivemos também, pessoal, em 1891, a primeira Constituição da República, tá bom? Ela foi promulgada em 24 de fevereiro de 91. E eu trouxe para vocês aqui os principais tópicos, são 3, que tem bem aí na página 78. O primeiro tópico fala sobre o governo e o Estado. O Brasil, como a gente está vendo, ele começou a ser republicano, não é isso? E ele adotou o quê? O sistema presidencialista. O presidente da República ele se tornou o chefe de governo do Estado. E ele tem alguns ajudantes. Que ajudantes são esses? Esses ajudantes recebem o nome de ministro, tá certo? Cada Estado, segundo essa primeira Constituição, teria uma Constituição própria. Só que essa Constituição própria, eles teriam que respeitar a Constituição Superior, que era a Constituição Federal, tá certo? O governo republicano, o Estado federalista e o presidente, pessoal que é quem governa o nosso país, eles são mantidos até hoje nos nossos dias atuais, tá certo? Nós tivemos também a divisão dos poderes, que também vigora até hoje, que são em 3, que é o executivo, que é o presidente da República e os ministros, o legislativo, que é o Congresso Nacional, que tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e o judiciário, pessoal, que é o órgão máximo, que é o Supremo Tribunal Federal. Como eu falei para vocês, isso vigora até os dias de hoje, essa divisão em 3. E outra coisa muito interessante nessa primeira Constituição é justamente o voto. Por quê? Porque lá havia o voto censitário antes da Constituição. O que era esse voto censitário antes da Constituição? Era o voto destinado às pessoas que tinham uma renda melhor, às pessoas da elite, entenderam? Então, a partir dessa nova Constituição, esse voto censitário ele foi abolido, ele acabou. E foi aberto para mais pessoas. Quem era que poderia votar a partir de agora? Eram as pessoas maiores de 21 anos de idade. Então, as pessoas maiores de 21 anos de idade poderiam votar. Então, muita gente agora teria chance de votar, não é isso? Errado. Por que muita gente não teria chance de votar? Porque havia umas exceções. As mulheres na Constituição de 91 não podiam votar, nem os analfabetos, nem os mendigos, nem os soldados e nem os religiosos que eram sujeitos à obediência da igreja. Então, resumindo, tiraram o voto censitário, que era apenas o voto da elite, abriram para as pessoas maiores de 21 anos, porém só os homens poderiam votar e muitas pessoas não podiam participar dessa votação. Resumindo, deu em nada. Continuou sendo muito restrito. E outra característica, o voto ele era aberto, ele não era secreto. Cada eleitor ele tinha que expor publicamente em quem estaria votando. Essa era outra característica da Constituição de 91. Tá certo? Na página 79 começa a falar sobre os governos militares. A gente teve a Assembleia Constituinte, que foi a responsável por o quê? Por elaborar a Constituição de 91. Essa Assembleia Constituinte ela foi transformada depois em quê? No Congresso Nacional. Qual é o objetivo do Congresso Nacional? O Congresso Nacional ele tem a responsabilidade de eleger os primeiros presidentes e os primeiros vice-presidentes, tá certo? Então, essa Assembleia Constituinte, que elaborou essa primeira Constituição, se transformou nesse Congresso Nacional.
que iriam eleger o primeiro presidente republicano, constitucional, tá certo? Então, como a gente sabe, Marechal Deodoro da Fonseca, ele foi o líder da proclamação da República, e ele se candidatou à presidência com o apoio dos militares. Só que ele tinha uma forte oposição dos cafeicultores, tá certo? Os fazendeiros de café que faziam parte da elite econômica, eles não queriam, eles tinham medo, porque eles conheciam o autoritarismo de Deodoro, que ele era muito rígido. E além disso, pessoal, muitas pessoas responsabilizavam ele por a crise na reforma financeira, o encilhamento, tá certo? Assim, pessoal, nessas primeiras eleições, a elite cafeira lançou os seus candidatos, que foi Prudente de Moraes para presidente e Marechal Floriano Peixoto para vice-presidente. Só que os militares, eles insistiram, e Marechal Deodoro foi lançado também pelos militares, tá certo? Com o apoio dos militares, que pressionavam muito as ações do Congresso, o Marechal Deodoro ele foi eleito. Ele ganhou e foi eleito como presidente, com uma pequena vantagem, não foi muito grande, sobre Prudente Moraes. Só que naquele período o presidente podia ser eleito e o seu vice-presidente ele também teria que ganhar. O vice-presidente de Marechal Deodoro, pessoal, ele não ganhou. Então, quem ganhou foi o vice-presidente do Prudente Moraes, que era Floriano Peixoto. Então ficou como presidente Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto como seu vice. Tá certo? Aí a gente vai ver agora como ficou esse governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Bem aí a gente tem uma imagem de Marechal Deodoro da Fonseca e alguns dados sobre o seu governo. Embora ele tenha sido eleito, Deodoro ele não conseguiu um apoio suficiente para governar com tranquilidade. Tá certo? Ele sofria muita oposição dos cafeicultores de São Paulo. Que esses cafeicultores eles também tinham o quê? Tinham muitos representantes dentro do Congresso Nacional, tá certo? Então ele tinha essa oposição muito forte. Deodoro ele não conseguiu enfrentar essa oposição e tomou uma atitude muito drástica. Que atitude foi essa? Ele resolveu fechar o Congresso Nacional, e isso era anticonstitucional, tá certo? Com esse fechamento do Congresso Nacional, houve muitas revoltas. Dentre elas, aconteceu a primeira revolta armada contra essa ação de Deodoro. Deodoro ele não consegue lidar com essas revoltas contra o seu governo, esses manifestos. O que é que ele faz? Ele termina renunciando em 23 de novembro do mesmo ano, de 91. E a partir daí, seu cargo houve a sucessão, né? O seu vice ele assume no lugar dele, que é o Floriano Peixoto, tá ok? Então essas são as características desse governo turbulento de um ano de Marechal Deodoro da Fonseca. A partir daí nós tivemos então o governo de Floriano Peixoto, que foi de 91 a 94, 1891 a 1894. Dentre as primeiras medidas de Floriano Peixoto, pessoal, a primeira que ele fez foi justamente o quê? A reabertura do Congresso Nacional. Além disso, ele procurou estimular a industrialização. Ele fez o quê? Ele facilitou a importação de equipamentos industriais e a concessão também de financiamento a empresários da indústria. E isso foi bastante o quê? Para provocar uma antipatia dos fazendeiros, porque eles defendiam o quê? A vocação agrícola, e não estavam gostando dessa amizade entre o presidente e as grandes indústrias, tá certo? Ele também realizou uma reforma bancária. Ele aprendeu com os erros anteriores do antigo governo, né? E proibiu o quê? Os bancos de produzirem dinheiro, os bancos particulares. A emissão de moeda ela passou a ser responsabilidade exclusiva do governo federal para ter um melhor controle. Essa medida conferia a ele o quê? O maior controle sobre o dinheiro e a circulação, para controlar assim o quê? A inflação, que tinha sido criada naquela reforma financeira que foi chamada de encilhamento, que a gente viu anteriormente, tá bom? Ele também teve o quê? Algumas medidas de repercussão popular, porque ele queria também conquistar as camadas sociais mais simples. Dentre essas medidas, ele adotou o quê? Ele baixou o preço da carne, dos aluguéis residenciais, e também aprovou uma lei que previa a construção de casas populares, que hoje a gente conhece como Minha Casa Minha Vida. Mas naquele período, o primeiro presidente que pensou nessa ação de criar casas populares para as pessoas que não tinham condições financeiras suficientes para fazer essa construção foi justamente o Floriano Peixoto. Então, com essas medidas, ele conseguiu o quê? Ele conseguiu o apoio das grandes indústrias,
dos bancários, que viram que ele estava conseguindo controlar a circulação da moeda, e ele já tinha o apoio dos cafeicultores. Por quê? Porque ele foi indicado justamente como vice do presidente indicado pelos cafeicultores. E para finalizar, ele também conseguiu um apoio das camadas populares mais simples, tá certo? Então Floriano Peixoto, ele conseguiu de início no seu governo esse apoio muito grande e esse destaque como presidente, tá certo? Só que nem tudo foi assim durante o seu governo. Ele recebeu um apelido de Marechal de Ferro. Por quê? Porque iniciou assim, pessoal, uma oposição a ele durante o seu governo. Começaram a surgir algumas críticas ao governo dele. E os grupos oposicionistas, pessoal, começaram a defender a convocação de novas eleições presidenciais. Tá certo? E com isso surgiu o quê? A segunda revolta armada durante o seu governo, que tinha o intuito justamente de pedir novas eleições. Floriano Peixoto, ele resistiu e permaneceu no poder até o final do seu mandato. Ele resistiu nessa revolta armada, ele resistiu muito fielmente, ele lutou e ele recebeu o nome de Marechal de Ferro por ter lutado e permanecido no poder até o final. Devido à sua maneira enérgica de enfrentar os adversários políticos, ele ficou conhecido como Marechal de Ferro, porque mesmo com a forte oposição, diferente de Marechal Deodoro da Fonseca, que não suportou e renunciou, Floriano Peixoto ele conseguiu completar o seu mandato até o fim, tá certo? Na página 80 a gente também fala sobre a Revolução Federalista. Ela aconteceu no Rio Grande do Sul, entre dois grupos políticos locais, que era o Partido Republicano Rio-Grandense e o Partido Federalista. O Partido Republicano Rio-Grandense, pessoal, ele defendia a forma do governo republicano, como já acontecia, e também o sistema presidencialista. Já o Partido Federalista, ele defendia o quê? A forma de governo republicana também, só que eles queriam um sistema parlamentarista. Um ministro para governar, porque o presidente o quê? Ia ser igual ao rei, lá na Inglaterra. O rei ele tem só o posto, só que quem governa é o primeiro-ministro. E eles queriam também implantar esse sistema no Brasil, que um primeiro-ministro governasse, tá certo? Então começou essa disputa entre eles, entre o Partido Republicano Rio-Grandense e o Partido Federalista. O governo federal ele entrou nisso aí, ele enviou tropas lá para o sul para combater os revoltosos. Só que essa revolta ela durou ainda mais de 2 anos de conflito. E essa Revolução Federalista, pessoal, ela causou a morte de aproximadamente 10 mil pessoas. E terminou somente em agosto de 1895, com a vitória dos pica-paus, tá certo? Que era justamente como eram chamados o pessoal que fazia parte do Partido Republicano Rio-Grandense, tá certo? E nosso capítulo ele é muito pequenininho, ele não é muito grande, ele tem apenas essas informações. É um assunto muito bom de se estudar, não tem como a gente ficar com muitas dúvidas, mas se houverem alguma dúvida, vocês podem me procurar no privado, não se acanhem, podem vir conversar comigo. E essa semana eu vou enviar somente esse vídeo, o slide, e pedir para vocês também darem uma leitura no capítulo, tá certo? Para a partir da próxima semana a gente ter o quê? A gente trabalhar nas atividades. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou apenas testando esse aplicativo agora que grava a tela, o slide. E com o tempo a gente vai melhorando nas aulas, tá bom? E estou com saudade de todos vocês e que em breve a gente possa retomar para a nossa sala de aula. Fiquem com Deus e tenham um bom dia de estudo. Tchau!